Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga. Aqui quem fala é o professor Edivander Marinho com mais uma teleaula para você do Desafio EAD, do Desafio Online, do desafio que vem ajudando a alcançar sonhos desde 1998. A gente vai continuar a aula passada com a formação do Brasil, a formação do espaço geográfico brasileiro, a formação territorial do Brasil. Queria que você analisasse bem aqui comigo o que nós vimos na aula passada. Nós falamos sobre o espaço indígena, nós falamos a respeito do contexto da espacialidade da população que primeiro já estava aqui no espaço brasileiro. Depois falamos do contexto estratégico lusitano, chegando inclusive a analisar, vamos dizer assim, aquela formação, aquela análise inicial de formação do espaço brasileiro, que tem muito a ver com história. Então, essa análise aqui também é interdisciplinar. Trabalharemos, então, geografia, história e sociologia. E por que não? Vamos incorrer, pessoal, na questão da literatura brasileira, das artes também, nesse contexto dessa espacialidade. Nós já vimos, então, esse Nordeste açucareiro, nós já vimos então o contexto da centralização política, vamos dizer assim, econômica do país na análise do Nordeste açucareiro, na análise também da transferência desse poder político-econômico do espaço nordestino para o espaço centro-sulista. Queria que você atentasse para o nosso desenhinho aqui, né? O contexto bem nordestino, né? A análise que nós já fizemos aqui anteriormente. Está aqui subdividido o espaço nordestino em zona da mata, área litorânea, o agreste, a área de transição entre o litoral úmido e o interior seco, seco da seca, sertão nordestino. E o meio norte, que detém esse nome devido à análise de uma, vamos dizer assim, de uma miscelânea, de uma interligação entre o espaço da Caatinga e o espaço da floresta amazônica. Então, temos uma região que tem uma coisa meio norte, meio nordeste. O brasileiro, que não é de falar muito, diminuiu para a sub-região meio norte. Nesse aspecto aqui, nós falávamos na aula passada também da organização do espaço em capitanias hereditárias, em sesmarias. Tudo isso foi visto na aula passada. Aqui você está vendo a moenda, né, no engenho. Nós falamos aqui da implicação na divisão internacional do trabalho, nesse momento, século XVI, século XVII, século XVIII também. Nordeste açucareiro, desenvolvimento de toda uma primazia de uma expansão para o interior, sempre seguindo o curso dos rios principais, Rio São Francisco, Rio Jaguaribe, Rio Mearim, Rio Parnaíba. E aí você vai, de maneira interessante, analisando a espacialidade. Lembro também que tocamos a respeito da análise da mineração. E aí nós temos que, vamos dizer assim, né, analisar de maneira bastante, interessante essa questão aqui. A gente fez na aula passada uma análise dentro desse mapa aqui dos ciclos econômicos. Observe bem, ciclo econômico da cana-de-açúcar, litoral nordestino, pegando até uma parte do litoral do sudeste. Aí você tem a área do algodão, pegando aí a área maranhense, a área piauiense, a área cearense, até realmente a área do Rio Grande do Norte. A área do cacau e do tabaco, aí é litoral sul da Bahia, essa região onde você vai encontrar, dentre outras coisas, a parte de Ilhéus e Itabuna. A região da pecuária seria toda essa extensão litorânea até o sul do país. Aí depois você tem o ciclo das drogas do sertão, pessoal, pegando sempre aqui o Vale do Rio Amazonas, né? Aquela região, nossa região amazônica, onde você tem aí, de maneira bastante espetacular, a introdução de muitos produtos que vieram da Ásia, trazida por europeus, no caso, pelos portugueses,
tal como cravo, a canela, o gengibre, a noz, a própria pimenta do reino. A gente pode até dizer para você, meu amigo e minha amiga que vai fazer o Enem, que o próprio café, de uma certa maneira, entra nesse aspecto já no século XIX, adentrando o país, vindo de uma outra região do mundo e não do país Brasil, necessariamente falando, né? E aqui você tem também a questão dos chamados ciclos a partir do bandeirismo, entradas e bandeiras. Lembre-se, a história também, entradas e bandeiras. Você tem aí expedições militares vinculadas oficiais à coroa e também dos particulares. As bandeiras eram particulares. E aí você vai adentrando que essas bandeiras tinham, estou recapitulando a aula passada, essas bandeiras, por exemplo, tinham como vinculação não somente a prospecção geológica para encontrar ouro, prata e outras pedras preciosas, mas para também encontrar novos locais para o povoamento, o apresamento de indígenas, para servir de mão de obra, né? A questão também de toda uma prospecção de locais para onde pudesse ser também vinculado a agricultura e pecuária. Então, podemos assim dizer que essas expedições, oficiais ou não, foram de cunho povoador, mas em outro momento também de cunho despovoador. Por quê? Cunho povoador, você tem aí aquele pessoal, observe aqui o desenho, aquele pessoal que vai adentrando o interior atrás de minério. Aí, de repente, a tropa tinha de milhares de pessoas, né? Iam as prostitutas, as chinas, né? Iam mulheres também dos próprios bandeirantes. Essas mulheres viram e mexem, engravidavam, sim, já iam gestantes. E aí se fazia um local de acampamento, que nós chamamos de pouso. Desse pouso ficavam ali umas 50, 80, 100 pessoas e a tropa ia adiante depois de algumas semanas. Desse pequeno acampamento, desse pequeno pouso, surgiriam os vilarejos, as vilas vinculadas desses povoados aí. Então você já tem, pessoal, início de cidades. Então por isso que a gente fala que essas entradas e bandeiras foram também povoadoras. Mas em outro momento, vamos dizer assim, momento em que se chega a um local de apresamento de índios, o sertanismo de contrato tinha muito disso. Então você chega numa aldeia indígena que, digamos, tinha 2.000 pessoas, 2.000 indígenas. Metade foge, a outra metade fica lutando, e essa parte que luta, uma parte é morta, vamos dizer que dessas 1.000 que ficaram, 200 pessoas morrem, e 500, vamos dizer assim, são levadas como escravos. Então, nesse momento, o bandeirante ele acaba destruindo, vamos dizer assim, uma ocupação indígena, um povoamento indígena. Daí, então, destruição de povoamento, despovoamento. Então, o sertanismo de contrato, bandeirismo, os bandeirantes também foram, sim, extremamente despovoadores. Observe bem que a gente está colocando aqui esse mapa de mineração, e a gente coloca principalmente aqui, galera, o que nós chamamos de final do século XVIII, né? final do século XVII, para o início do século XVIII, a ênfase. Mas o finalzinho do século XVII é primordial para que a gente entenda a essa entrada. Lembrando que o ciclo do açúcar está decaindo, enquanto o ciclo, né? E o do minério está subindo. E o que acontece, então, que é uma transferência do que nós chamávamos no início da aula, de centro do poder político e econômico do litoral nordestino para o litoral do Sudeste, correto? E aí nós chegamos nessa questão da mineração, lembro bem que isso aí é uma análise da aula passada, eu estou aqui fazendo uma análise, trazendo aqui o contexto da mineração. Olha só, esgotamento precoce, você tem aqui técnicas rudimentares, você tem muitos impostos da coroa portuguesa, você tem aí muito contrabando, você tem aí o pensamento nativista, e aí surge aquele pensamento de independência do Brasil. Estamos falando, então, das raízes da independência brasileira. E aqui você tem o Centro-Sul realmente
já colocando-se como o eixo político-econômico decisório. Você tem a capital Rio de Janeiro agora, ali no meados da segunda metade do século XVIII, e uma atração populacional para aquela área, visto que o Nordeste está decaindo enquanto ciclo do açúcar, uma outra região está surgindo como ciclo do minério, então que muita gente que trabalhasse ali, nessa área do açúcar, migre para a área do minério. Então você tem essa atração populacional sim, pessoal. Uma outra coisinha, incorporação de territórios, aquilo que nós falávamos numa outra aula, que o Tratado de Tordesilhas nunca foi realmente respeitado, essa bendita busca de minério, essa bendita busca de apresamento de indígenas, essa área para uma prospecção de novas áreas de povoamento, fez com que você começasse a entender essa formação do espaço brasileiro, correto? Núcleos urbanos interessantes, Ouro Preto, onde você tem Minas Gerais, Cuiabá, onde você tem o Mato Grosso hoje, a integração nacional começava ali. Interessante, pessoal, é que quando você fala em integração nacional, eu queria deixar bem claro o seguinte: o que nós tínhamos no nosso país, pessoal, principalmente no nosso país, era o seguinte: você tinha o que nós chamávamos de economia de arquipélago. Essa economia de arquipélago, ela vai definir o seguinte, que o nosso país detinha ilhas de economia, e essas ilhas de economia, por exemplo, você tinha o Vale do Amazonas, o Vale do Rio Amazonas, a área das drogas do sertão. Você tem o litoral nordestino do algodão, o litoral nordestino do açúcar. Você tem a área do Vale do São Francisco com a pecuária. Você tem áreas de mineração, áreas dos charqueados. Então, essas áreas brasileiras se desenvolviam intensamente, mas não havia realmente uma conexão, uma integração entre elas. Essa integração, ela de fato não existia. Não existindo essa integração, você tem uma economia de isolacionismo, uma economia de isolamento que você começa a analisar assim. Nosso país tinha áreas de desenvolvimento reais, mas a falta de uma integração nacional, perfazendo uma ausência de unidade nacional, fazia com que o nosso país, sim, de fato, acabasse por, de fato, não ter força perante estrangeiros devido a essa ausência de integração, de união. Fazia uma análise de ausência de unidade nacional, enfraquecendo a nação. Então, nosso país realmente acabava prejudicando-se de maneira muito interessante, correto? E aí nós chegamos na economia cafeeira. Observe bem o seguinte, pessoal. O café é um típico produto que a gente acaba por analisar assim, poxa, ele foi importante, foi o principal ciclo. De fato, sim, pessoal, foi o principal ciclo, mas ele acaba sendo aquilo que nós chamávamos de produto que demorou um pouco para chegar no país. Ele é um produto que existe no Oriente Médio, mas principalmente no centro e norte da África. Esse café chega no nosso país, vamos colocar assim, no século XVIII, entrando ali pela Guiana Francesa. Vamos dizer que o Amapá, o nosso estado, ele seria a Guiana brasileira. Chegando aí, você tem a entrada para o Pará, porque o Amapá era parte do Grão-Pará e Maranhão. Houve uma tentativa de inclusão desse ciclo do café no Pará. Até hoje, adentrando interiores do Pará, como eu já fui muito por lá, a gente encontra cafezais. A gente encontra cafezais de subsistência, pessoas interioranas que têm café, vamos colocar assim, no seu quintal. E tiram um pé de café, tiram um café, colocam para secar, moem no pilão, depois de pilados colocam inclusive
erva doce, não sei se alguém já tem um pai, uma mãe ou avô que já falou a respeito disso. O café é muito saboroso, por sinal, com canela, seria inclusive aí a origem, né, do piniquim, do cappuccino, né? E aí então, esse café de fato ele existe na Amazônia, no Pará especialmente, no Amapá também tem um pouco, eu já vi, São Joaquim do Pacuí, mas não deu certo. Enquanto o ciclo para lucro, para exportação gigantesca. Aí foi tentado no litoral nordestino, né? O Massapê e tudo mais. Tentaram no litoral baiano, não deu certo. Foi dar certo só lá para o século XIX, no eixo entre Rio e São Paulo, litorâneo, que nós chamamos de Vale do Paraíba do Sul. Correto? Agora preste bem atenção numa coisa. Temos aqui dois momentos. Primeiro momento, o ciclo escravista. Observe bem aqui o desenho. Vale do Rio Paraíba do Sul, entre Rio e São Paulo. Você tem aqui uma produção no estilo latifúndio, o mercado externo é o principal objetivo, isso é o plantation, né? Você tem o transporte por mulas, você não tinha ainda as máquinas modernas de hoje, né? O escoamento dar-se-ia pelo litoral carioca, por Angra dos Reis e área de Paraty, hoje um local extremamente importante no cenário do turismo, né? No cenário histórico do Rio de Janeiro, embora com alguns problemas bem recentes relacionados à compra de terrenos históricos ali. Está dando ainda muito pano para manga, isso pode, quiçá, né, ser solucionado ainda bem recentemente. Mas isso é um outro momento, uma outra análise. A degradação dos solos, porque quando você coloca só um tipo de produto, monocultura, né, botado no mercado externo, então você, em locais muito extensos, né, você coloca só um tipo de cultivo agrícola, você tira a possibilidade de manutenção neste solo, do equilíbrio, né, vamos dizer, do ciclo da vida relacionado a uma heterogeneidade vegetal, porque você está colocando só um tipo de vegetal, que é o café. Então você enfraquece o solo, não há troca de ânions e cátions entre esse vegetal e solo de maneira satisfatória, porque é só um produto, e aí você tem degradação dos solos, até porque os cafezais você não tem um pé de café de 1,5 m, 2 metros, pé de café no máximo 1 metro, e aí você já observa que você começa a enfraquecer a compactabilidade do solo, e aí, posteriori, você tem o intemperismo físico, químico e biológico prejudicando o solo. Daí, degradação do solo. Esse é impacto ambiental. Isso cai no Enem, pessoal. E aí você tem a economia cafeeira no ciclo capitalista. No segundo momento, você já tem aqui no mapa o aumento do consumo nos Estados Unidos e Europa, inclusive, podemos dizer de carteira que os Estados Unidos da América são um dos países do planeta que mais consomem café, depois do nosso país. Os europeus também consomem bastante. Diga-se de passagem, nos Estados Unidos eles adoram o café preto, né? A gente aqui gosta de preto, mas também gosta do café com leite, né? Você tem aí no início do século XIX a abertura dos portos, fim do Pacto Colonial. Então, o Brasil não vai exportar somente para Portugal, vai exportar para outras nações europeias e vai exportar também para os Estados Unidos da América. Você tem lei de terras, né? O acesso à compra passa a ser não só de uma elite, mas de uma elite que está surgindo de outras áreas, que não somente daquela área. Você tem a anuência, né? A análise bem assim interessante do contexto natural, porque você tem um relevo plano. Claro que nessa área, bem aqui no mapa, observe o mapa, né? Esse litoral carioca e o litoral paulista, ele não é um litoral com uma altitude com mar de 500, 1.000, 1.500 metros. É um litoral de 0 a 2, 4 metros de altitude. Por quê? Porque a área de serras como da Mantiqueira, com certeza vão estar depois, né, bem depois dessa área litorânea, vamos dizer assim. Então, relevo plano, solo de terra roxa, um solo extremamente fértil, extremamente nutritivo para esse tipo de cultivo aí. E isso daí até a segunda metade do século XIX. Então, o café realmente deu pré-condições
de consolidar, vamos dizer assim, né, confirmar o poder do Centro-Sul na economia e na política decisória brasileira. Você tem o escoamento, aí você já começa a adentrar a análise de capital inglês, ferrovias. Você tem o Porto de Santos sendo trabalhado e vinculado e consolidado a ser a área de exportação. Então você começa a entender que você vai vendo a imagem aqui do sentido, vamos dizer aqui, sentido horário. Você tem aqui a ferrovia, você tem o Porto de Santos, você tem a área norte-americana, Wall Street, né, Estados Unidos da América, consolidando esse poder de importação do café, de gerenciamento de um capital especulativo muito gigante, e estamos falando já de início do século XX. E aí você tem muitos imigrantes chegando no Brasil, no eixo centro-sul, tanto em Rio de Janeiro, São Paulo, próprio Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, italianos, espanhóis, poloneses, russos, croatas, próprios portugueses voltando, espanhóis. E aí você tem essa grande miscelânea gerando no Centro-Sul, especialmente em áreas bem do meridional brasileiro, região sul, dessa grande europeização do espaço, né? Então, estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, são estados que detêm muita migração europeia. A gente vê na concepção do próprio elemento étnico, né? E aí você tem o fim do tráfico negreiro, né? Vamos dizer assim, que o europeu condiciona a análise bem nossa de que o brasileiro acaba... um cafezinho, poxa, não precisa... café é importante, muito obrigado, meu amigo Lucas. Café é importantíssimo, obrigado. Café para não perder a dinâmica e espantar o sono. Que cafezinho lindo! Café do bom. Pessoal, a superprodução que você acaba vendo vai acabar gerando um problema. Preste bem atenção. Lei do capitalismo. Quanto maior a produtividade, maior a procura, o preço pode cair. Quanto menor a produtividade, maior a procura, o preço pode subir. Chega um momento que o Brasil produziu tanto café, galera, mas tanto café, que era gigantesco. E aí o preço tinha uma tendência a cair. Só que ainda teve um probleminha. Tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial. Estávamos no período entre guerras. A Segunda Guerra vai começar em 39. Mas 10 anos antes, em 29, você tem a nossa famosíssima quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O crack da Bolsa, aí, as onomatopeias, sendo importante nessa análise. Aí o que vai acontecer? O governo, vamos dizer assim, começa a ter preocupação. E o Vargas, percebendo a situação e lembrando dessa análise capitalista, ele pensa assim, poxa, eu não vou deixar isso daí gerar problemas para o meu país. Então ele pega grande parte da produção e queima. Outra parte ele joga no Oceano Atlântico. Por quê? Se tivesse muito produto, procura muito elevada, o preço ia despencar. Mas se você tem uma produção aqui bem pequena e a procura está gigante, o preço dispara. Análise capitalista, correto? E a gente vive nesse contexto. E aí, então, devido à questão da própria esquematizada e analisada até hoje pelo contexto historiográfico, problemas na Bolsa, problemas no capital especulativo, então houve uma retração nesse consumo aí. Então o Brasil ele oscilou, Mas, de qualquer forma, podemos assim dizer que o café, de maneira geral, ele vai condicionar a situação de gerenciamento de dinheiro, captação de grana, para que o Brasil, no que pese o eixo São Paulo, pudesse realmente ter a sua industrialização. E aqui nós temos isso, pessoal.
símbolo do café brasileiro. Observe bem aí, observe bem a imagem, né? Degradação da Mata Atlântica. Nós já comentamos a respeito que no início da aula passada, né? Isso daqui é o complemento da aula passada, que quando você começa a povoar o litoral, encher de ciclo, pecuária, tu vai desmatando a floresta atlântica, você mata a floresta atlântica. A Mata Atlântica é degradada. Concentração de terras, o problema do latifúndio, que é muito constante no nosso país, a atração populacional para aquele local, a intervenção do Estado na economia, estamos falando do Instituto Brasileiro do Café, né, criado pelo próprio Vargas em 1937, que vai comandar a compra, que vai criar aquela condição que eu expliquei a respeito de jogar parte no oceano, outra parte queimar, né? E aí você começa aquela questão, a industrialização do país, ela tem uma mãe, o café, o ciclo do café, mãe da industrialização brasileira. E aí o que é que você tem? O Brasil, capitaneado por essa indústria do café. Temos que falar também a respeito da inserção da Amazônia. Temos aqui a Amazônia enquanto área não somente brasileira. Você observa que pega a Guiana Francesa, Suriname, a Guiana Inglesa, pega um pedaço da Venezuela, pega um pedaço da Colômbia, um pedaço bem grande, por sinal, um pedaço razoável do Peru, um pedaço pequeno do Equador e um pedaço grande da Bolívia. Então, além do Brasil, pega outros países. Então, isso aqui seria a Pan-Amazônia, a Amazônia Internacional. Reduzida a população da metrópole portuguesa. Sim, pessoal, até hoje, a população amazônica do Brasil, ela é bem pequena, né? Eu acredito que não passa nem de 30 milhões de habitantes, uma região gigante que, só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, a Europa Ocidental todinha cabe dentro da Amazônia brasileira. A tropicalidade, ambiente hostil, é um inferno verde. O europeu tinha medo de chegar na Amazônia e encontrar feras como onça de 2 cabeças, jacarés do tamanho de um dragão, macacos chupadores de sangue, aquela coisa da análise de entender que o indígena era um cara canibal, um monte de mitos que foram, sim, destruídos ao longo do tempo. O plantation não dá para você colocar, porque você vai ter que tirar a floresta, mas era tanta floresta que quando você tira, quando você vê, está voltando a floresta. Então, era uma coisa adversa ao sistema de plantation. Mas, de qualquer forma, dentro dos fatores de ocupação, nós temos aqui incursões estrangeiras, como eu já falei no início da aula. Você tem aqui drogas do sertão. Observe bem, drogas do sertão. A palavra droga não necessariamente é um psicotrópico, como haxixe, cânhamo, LSD e coisas do tipo. Droga é um produto da selva, um produto da floresta, tipo um produto oleaginoso que vai conseguir, que vai permitir que se desenvolva algum tipo de economia, uma coisa bem extrativista, né? Aqui a gente coloca o detalhe da baunilha, canela, né? Aqui o pau de canela, o pau de pescado, né? A defesa militar, Fortes do Presépio Belém, Forte São José do Rio Negro em Manaus, Forte São José aqui em Macapá. Adentrando aqui, análise de proteção, tanto da calha norte quanto da calha sul, dessa foz deltaica do rio Amazonas, correto? E aqui você tem as missões religiosas, nós já começamos a analisar aqui na aula passada, a questão da catequização dos índios, humanização, o índio é o selvagem, demonizado, aquela história toda mítica, né? A questão do etnocídio e sincretismo, que cai bastante no Enem, galera. Lembra bem, etnocídio, matança da etnia, é diferente de genocídio, que é a matança da pessoa. No etnocídio, tu mata a pessoa e toda a sua cultura étnica falando. Sincretismo, né, a fusão, tipo análise religiosa entre coisas afrodescendentes, coisas europeias, coisas desse tipo. E aqui você começa a entender fortalecimento das missões. Observe bem, galera.
Esfera social, econômica e educativa. Pelo amor de Deus, as missões, a nível de história, tiveram um importante detalhe de desenvolvimento na esfera social, econômica e educativa, não só pela questão da catequização, mas também porque elas também foram evoluindo nessa análise de buscar prospecção geológica. A coroa portuguesa tinha nas missões uma certa aliada na questão de descobrimento, né, de minério e coisas do tipo. E aí o que é que você tem? Você tem a força das missões jesuíticas, só que a partir de uma inteligência um pouco maior da coroa portuguesa, vai-se entender que essas missões jesuíticas estavam tendo um poder que até ultrapassava da coroa. Então, o que é que você tem? Você tem aí o que nós chamamos de despotismo esclarecido. É uma tirania constitucional, aquela coisa bem assim interessante. Institui-se aqui no país uma intervenção de um cara chamado Marquês de Pombal, que é a política pombalina. E aí o que vai ser? As missões, elas vão começar a ser analisadas. E aí você começa a entender que essas missões, elas vão começar a ser destruídas. O poder jesuítico, ele passa a ser um veneno. Então, o antídoto seria diminuir essa força jesuíta. Dentre outras coisas, por exemplo, muitas cidades na Amazônia tinham um nome indígena. A partir da ação de Pombal, você vai ter, por exemplo, a cidade de Santarém, ela tinha um nome indígena, claro que eu não vou lembrar agora. A cidade de Óbidos, de Alenquer, Faro, são cidades, para você que conhece Portugal, nomes de províncias portuguesas. Alenquer, Óbidos, Bragança, tudo lá em Portugal, isso existe. Pois bem, então você vai percebendo que essa é uma análise interdisciplinar, histórico, geográfico e sociológica. Uma coisa importante também, a gente precisa entender, e preste bem atenção na imagem, o ciclo da borracha. Cafezinho bom. Pessoal, inserção da Amazônia. Borracha, ciclo da borracha. Preste bem atenção. Aqui na imagem já se coloca que você está vendo aqui os pneus da Pirelli, pneus da P0. Pessoal, é assim, o ciclo da borracha, ele foi importantíssimo na análise da Amazônia. Agora tem um porém. O ciclo da borracha, ele é diferente do ciclo do café, por exemplo, porque os paulistas e cariocas ali do ciclo do café entenderam que era um ciclo. Então, poderia ter um desenvolvimento, um ápice, depois um declínio e fim. O que eles fizeram? Captaram dinheiro e evoluíram para a industrialização da área paulista, no caso. E o que vai acontecer? Simplesmente, os caras que dominaram aqui na borracha, né, os barões da borracha, sendo que muitos deles vieram de São Paulo, do próprio ciclo do café, tanto é que na análise do contexto histórico do ciclo da borracha, a gente encontra os paulistas sendo dono do seringal. O seringueiro trabalha para o seringalista, que é o dono do seringal, como se fosse um fazendeiro. Só que ali não é agricultura, não é pecuária, é extrativismo vegetal. Extrativismo de um produto que deu tanto lucro, só que as pessoas que comandavam o ciclo não imaginariam que esse ciclo era um ciclo, ou seja, teria um desenvolvimento, um ápice, um declínio e um fim. Não se aperceberam do fato e aconteceram problemas. O ciclo da borracha, de qualquer forma, ele teve momentos de grande ápice no final do século XIX, mas quando começa o século XX, ele vai demonstrando sinais de declínio. E aí você tem o advento da questão acreana. Só quando chega a Segunda Guerra Mundial, você tem uma espécie de segundo momento, um reerguimento, uma sobrevida do ciclo do açúcar, do ciclo da borracha, desculpem. Então, o que vai acontecer? Essa borracha bonitona, ela tinha sido contrabandeada, todo mundo sabe da história, início do século XX, o inglês faz uma biopirataria, leva sementes da Hevea brasiliensis para o sudeste asiático, onde você tem colônias inglesas. Lá você tem a produção em série, ou seja,
Não é mais extrativismo, você não vai buscar na floresta o látex, você tem agricultura. É como se fosse a ordem unida, tudo um atrás do outro. No caso, as seringueiras. Então, o que vai acontecer naquele momento? Você tem no Sudeste Asiático essa produção. Só que, em 1939, começa a guerra. Tropas japonesas invadem o Sudeste Asiático, tomando conta de muitas áreas, como da própria Malásia. O que vai acontecer? Simplesmente, a produtividade que era necessária para a indústria de pneus foi posta em xeque. Ficou problematizada. Então, houve uma necessidade de chamar: Ei, Brasil, tu precisa remontar o ciclo da borracha para fornecer a matéria-prima para a indústria pneumática, principalmente falando. E aí, então, esse segundo momento, aí você já tem o Vargas, né, instituindo, né, os soldados da borracha. Ou você escolhe, você quer ir para a Amazônia ser soldado da borracha, ou quer ir para a Itália, lá na Europa, lutar na Força Expedicionária Brasileira. O tratamento vai ser idêntico. Claro que não foi. Muita gente que veio para a Amazônia, naquele projeto do Vargas, achava que ia ganhar, vamos dizer assim, dentre outras coisas, financeiramente, tal como os caras da Força Expedicionária, e a gente sabe que não foi bem assim. Nada foi desse jeito. E aí você já sabe muito bem que nesse meio tempo, né, na década de 30, você está vendo o que nós chamamos de vulcanização, que já começa no final do século XIX, começando a ficar mais desenvolvida, ou seja, você cria uma borracha sintética a partir do petróleo, que por sua vez vai antagonizar, vai rivalizar com essa borracha natural. Todo mundo lembra que a borracha do látex, dentre outras coisas, ela ainda é utilizada em pneus da indústria automobilística. Ela é utilizada em preservativo masculino. Ela é utilizada em produtos aí da rede hospitalar, cirúrgicos principalmente, e também produtos eletroeletrônicos. Então é importante, sim, de fato, dizer que ainda temos essa produção de seringa natural. Mas a borracha sintética do petróleo, ela tem aí uma análise de ser um pouco mais barata, muito mais barata, até porque você pode fabricá-la, é a borracha sintética, né? E aí o que acontece, sim, de fato, você tem esse declínio da borracha enquanto ciclo. Quero que você entenda desse jeito. E eu queria também dizer mais uma coisa, pessoal. Essa seringueira, não esquece, biopirataria, o inglês era o Wickham, no final do século XIX, leva a seringueira daqui, e aí então você tem uma produtividade do Sudeste Asiático que vai rivalizar com a nossa produção, só que a nossa seria menor em determinado momento, porque tu tem um período de buscar a seringueira. E lembre bem, tu estás na floresta amazônica, você tem uma seringueira aqui, mas você tem ao redor dela N vegetais diferentes, então você não poderia, vamos dizer assim, analise comigo, meu amigo, minha amiga, tirar a floresta, ou seja, o ciclo da borracha, ele não devasta a floresta, ele devasta o ser humano. Porque a maioria desses seringueiros que vieram trabalhar nos seringais, vamos dizer que de cada 10, 8 a 9 eram alvo, todos eram alvo desse sistema de aviamento extremamente caudilho, né, extremamente bandido, onde o cara ia trabalhar e o que ele precisasse no sistema de aviamento, né, funcionava assim, ele ia buscar no galpão, balcão do seringueiro, do seringalista, vamos dizer assim. E aí ele fomentava uma dívida. Essa dívida crescia de maneira exponencial e o lucro dele de maneira aritmética. Ou seja, a dívida estava sempre maior do que o seringueiro ganhava. Então ele era praticamente um escravo por dívida. Não esquece que na prova de história tem perguntas que falam a respeito desse eixo da escravidão. Praticamente todo ano cai pergunta sobre isso, pessoal. E o cara pode fazer, então, alencar, né, fazer uma relação também com a escravidão por dívida no sistema de aviamento do ciclo da borracha. De uma certa maneira, não só da borracha, mas no Brasil inteiro, infelizmente, eu posso dizer assim, até hoje, no século XXI,
Ainda encontramos, não só na Amazônia, mas no Brasil inteiro de maneira geral, escravidão por dívida de pessoas que são contratadas para trabalho assim, e, claro, um trabalho normal, assalariado, e depois ele tem uma dívida que não consegue pagar, então ele fica pagando essa dívida e sempre está trabalhando de maneira escrava, ou seja, trabalho análogo à escravidão. Não é escravidão por si só. Tu não foi contratado para ser escravo, tu foi contratado para ser um cara que vai trabalhar, vamos dizer assim, assalariado. Mas, de repente, do nada, ou então nessa estratégia bem bandida, né, dos grandes patrões desse sistema de enclausuramento, vai ter dívida e tem que pagar essa dívida. Já acontece também já há muito tempo com imigrantes que chegam de outros países, que vão trabalhar tipo na indústria têxtil, né? E para pagar aquilo que ele gastou, que o cara que o contratou gastou para ele chegar ao Brasil, ele vai ter que trabalhar, às vezes, mais de 20 horas por dia. Acontece com paraguaios, acontece com bolivianos, acontece com peruanos. Uma outra coisa importante, novamente, o contexto histórico, contexto literário, a Amazônia, ela se desenvolve tanto nesse período da borracha, a segunda metade do século XIX, início do século XX, que você tem a Belle Époque. A Bela Época, na Amazônia, especialmente no eixo Belém, Manaus, Rio Branco, você tem os hábitos de vida cotidiana europeias ao nosso país. E observe bem, interessante, né? Neste nosso calor equatorial imenso, pessoas usavam roupas francesas, roupas inglesas, tudo para mostrar opulência, força. Isso era o estigma da Belle Époque na Amazônia. Então, Belém e Manaus eram tipicamente as áreas que mais se desenvolviam. Aqui nessa foto de baixo, você tem na esquerda embaixo, você tem o nosso Teatro Amazonas, e aqui do lado direito, Teatro da Paz. Fazendo aqui a demonstração clássica de teatros, como se fossem réplicas de teatros que tinham, por exemplo, na Itália. Meus amores, meus amigos e amigas, observe bem, era tão forte essa nobreza aqui de Belém, de Manaus, naquela época, que as grandes óperas, as grandes companhias de teatro que eram do mundo, quando chegaram no Brasil, olha só, antes de irem para São Paulo e Rio, primeiro vinham para Belém e Manaus, para depois ir para São Paulo e Rio, para mostrar a força e a opulência da elite belenense, da elite manauara. Coisas de Belle Époque, isso cai muito em história, né? E mais, situações houveram aqui de maneira interessante. Houve aquela questão de Fordlândia. Fordlândia é um distrito do então município de Belterra, ali próximo de Santarém. Vamos dizer assim que no início do século XX, o Henry Ford, né, o cara norte-americano, dono da Ford, né, olha só, ele foi visionário na época, né, ele pensou assim, poxa, a seringa, o látex é retirado da seringueira de maneira extrativista, nós temos o batelão e tudo mais, a gente tem um gasto assim, um ônus assim, ele pensou assim, e se eu chegasse na Amazônia, criasse um mega projeto de ter as seringueiras se desenvolvendo de maneira agricultável, ou seja, ordem unida, uma atrás da outra, sem o lance do extrativismo, para que eu tivesse muito mais produtividade do que outras áreas. Então, o que é que você tem? Entre 28 e 39, mais de uma década, Henry Ford colocando mais de 7 mil hectares de áreas para seringueira, lá no Tapajós, as áreas ali de Fordlândia, em Belterra, 2 company towns, lá a Fordlândia em Aveiro e lá em Belterra uma outra área, na verdade bem próximas de Santarém. Fracasso. Lembra quando eu falei que se tu tem uma produtividade extrativista, você não pode destruir a floresta? Porque cada vegetal diferente que está aqui na floresta, vamos dizer assim, de maneira bastante simbiótica, muito harmônica, sobrevive com um tipo de enzima
que vai repelir o fungo que está prejudicando o outro. Porém, se você coloca só um tipo de produto, de um tipo de vegetal aqui nessa área, então não vai ter essa troca, essa mutualidade, vamos dizer assim, desses vegetais. Então, o que vai acontecer? Fatalmente vai aparecer um fungo, como apareceu o fungo Microcillus ulei, o Dotidella. O Dotidella vai detonar com as seringueiras do projeto Fordlândia. Fracasso, né? Mas, de qualquer forma, aconteceu. O governo brasileiro indeniza, né? E o governo parense abraça. E aí você tem hoje lá, até hoje, eu já vi, inclusive, faz alguns anos, um documentário sobre a área. Até hoje tem pessoas que moram ali, que sobrevivem. Inclusive, tem ali ainda seringueiras, e tem uma produtividade, tem agricultura e pecuária um pouquinho. E aí você tem esse crescimento real do que nós chamamos a área. Olha, aqui você tem, lá mesmo em Fordlândia, olha, bem aqui, uma casa bem do jeitinho americano, né? Bem aqui um hidrante, né? Aqui uma área onde você teria a produtividade, está fechada. Aqui era portuária, você vai percebendo que a urbanização era perfeita ali, né? Tanto é que quando o governo indeniza, né, o Ford e pega aquilo tudo, até hoje está bem bonitinho, mas é a demonstração histórica do que nós temos. Temos aqui também uma outra análise interessante de Amazônia. A anexação do Acre é bastante interessante. Eu lembro de ter visto, no início do século XXI agora, uma minissérie, faz um tempinho, era de Galvez a Chico Mendes. Galvez era um líder acreano, no caso brasileiro, mas de origem espanhola, que ajudou nessa formação do espaço acreano. Lembrando que, na época, no final do século XIX, início do século XX, muitas pessoas vieram de São Paulo, do Nordeste, e chegaram na área acreana. O Acre era uma área boliviana, mas era uma área que não tinha ninguém. Esses brasileiros vão chegando no espaço acreano, e o que vai acontecer? Aqui você está vendo o Acre, né? Você está percebendo que essa área, que até então era uma área boliviana, começa a ser uma área brasileira. Mas os bolivianos eram os donos de direito. Então, a determinado momento, de uma luta entre bolivianos e brasileiros. Então, até a Plácido de Castro, historicamente, foi um dos líderes, né? Um carioca que foi para lá e se identificou com a situação e esteve à frente do combate contra os bolivianos. Lembrando que o brasileiro era um invasor. A situação toda foi normalizada com a ajuda do Barão do Rio Branco. Assim, o José Maria Paranhos acaba gerando uma análise de solução diplomática, e diplomata que ele era, consegue o Tratado de Petrópolis em 1903. Então, em 1903, o Acre passa a ser brasileiro, mas o Brasil ia ter que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para a Bolívia, ia ceder um território entre Amazonas e Rondônia para a Bolívia e se comprometeria a criar uma ferrovia Madeira-Mamoré, e o fez, que serviria até de escoamento, vamos dizer assim, boliviano, para outras áreas do nosso país. Só que a Bolívia, galera, tinha litoral naquele tempo, e depois perdeu numa batalha aí, confusão bem grande com o Chile. Observe bem, essa borracha, então, ela acaba tendo um novo impulso, como eu falei, na Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, norte-americanos patrocinando. A maior parte dos nordestinos aqui era mão de obra, e o fator, já falei, a questão da colônia inglesa na Ásia, sendo surrupiada pelos japoneses, né? A derrota japonesa, no fim da Segunda Guerra, e a desocupação das áreas que eram colônias inglesas depois dessa guerra, gera o retorno da produtividade de seringueiras nessa área, né, pessoal? Então, aí você já tem uma análise bem interessante do Brasil a partir da Amazônia. E a exceção do Sul, pessoal, não esquece de uma coisa. O sul do país, ele começa a ter uma ocupação mais efetiva, basicamente, a partir do século XIX. Então, demora um pouquinho, né, claro,
para ser mais efetivo. Já tinha assim a questão dos charqueados, a questão dos investimentos, do que tange a questão litorânea. Porto Alegre já existia, havia uma elite poderosa no Rio Grande do Sul, na Laguna, que seria hoje Santa Catarina. O Paraná era praticamente um pedaço de São Paulo, né, que teve muito vínculo com a questão do café. Mas os fatores de atraso, né, a demora dessa efetivação do desenvolvimento e inserção posterior do sul do país ao restante do Brasil, a partir desse contexto de distância muito elevada, vinculada a Minas Gerais, ao Nordeste, né, vamos dizer assim. O clima era diferente, era um clima, não vou dizer que era um clima frio, mas nós que já trabalhamos aqui a questão climática, a nível de elemento e fator climático, sabemos sim que a partir da parte que está próxima ou abaixo do trópico de Câncer, você tem um clima subtropical. Não dá para você ter plantation como você tinha no Nordeste e no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o que vai acontecer? Aquela questão, novamente, dos bandeirantes. Bora começar a garimpar as áreas próximas que estão em riachos litorâneos, próximo do litoral. Então, desenvolvimento do ciclo do minério também, para o litoral do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. E aí você tem Paranaguá, Paraná, primeira metade do século XVII, Florianópolis, segunda metade do século XVII, lembrando que Floripa é uma ilha, bem próxima do litoral, é uma capital muito bonita do nosso país, mas não tem mais de 400 mil habitantes, não chega a ser uma metrópole, né? A parte mais desenvolvida do que nós chamamos Santa Catarina é justamente essa parte bem aqui, ó, onde tu tens a parte nordeste de Santa Catarina. Interessantíssimo, né, pessoal? Por quê? Porque geralmente a gente pensa, né, de maneira bem tradicional, que a área mais desenvolvida e principal área do estado é a capital. No caso de Santa Catarina, não é. Em relação à questão de grana, economia, poder decisório, essa parte nordestina de Santa Catarina. Agora preste bem atenção. A colônia de Sacramento, no Rio Grande do Sul, em frente a Buenos Aires praticamente, acaba gerando litígios com a Espanha. Aí você tem a vinda de açorianos. Pessoal, tem um filme, Hollywood retratou muito bem isso do filme A Missão, com Robert De Niro, Jeremy Irons e Liam Neeson, né, que fala a história, inclusive aquela que eu citei anteriormente, há uns 20 minutos atrás, do sistema pombalino contra as missões jesuíticas naquele momento, porque essas missões jesuíticas estavam tendo mais força, mais poder geopolítico do que a própria coroa. Então, esse é um momento para você ver essa questão da queda dessas missões. Aqui você vai percebendo uma outra coisa. Sete povos das missões no Rio Grande do Sul, você vai percebendo que a parte meridional é a parte que vai adentrando a fronteira oeste, né, do Rio Grande do Sul. Lembrando que nessa parte aqui, onde você tem com a área da colônia de Sacramento, onde depois você tem Uruguai, você tem a Campanha Gaúcha, o Pampa Gaúcho, nessa parte bem aqui, onde eu estou colocando de vermelho, e onde você tem o Pampa Gaúcho. Lembrando que esse Pampa Gaúcho, ele vai ser importante no desenvolvimento da agricultura e pecuária, porque é uma área que tem um solo, vamos colocar assim, bem fértil, né? E, querendo ou não, dos estados brasileiros com maior produtividade de agricultura e pecuária, inclusive moderna, pessoal. E aí o que vai acontecer? Você tem a Espanha cedendo parte da Amazônia às Minas Gerais, os sete povos das missões, porque, querendo ou não, Espanha e Portugal tinham acordos naquele momento. E, de qualquer forma, os estancieiros tinham essa força imensa, vamos colocar assim historicamente, e o sul do Brasil começava a desempenhar o seu papel de investir nessa questão primária na economia.
Uma outra coisa importante, né, no Sul, essa questão bem étnica e cultural, né, como eu já falei em outro momento dessa aula de hoje, alemães, italianos e eslavos foram alguns dos principais povos que vieram, inclusive nessa europeização do sul do país. Você destaca, por exemplo, lá em Santa Catarina, você tem a Oktoberfest, a festa da cerveja em outubro. É aquela questão de pessoas que têm origem alemã. Tem cidade no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no próprio Paraná, que você olha as casas, são naquela forma de chalé. O chalé é aquele tipo de casa onde a parte de cima é propensa para chegar neve. Porque se for assim, no sistema duas águas, quando a neve vem por cima e vai acumulando, vai quebrar. Se ela vem assim, a neve passa como se fosse em forma de chapéu. E aí o que vai acontecer? Muitas cidades ali, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, tem esse formato de chalé. É um exemplo da cultura arquitetônica europeia nesse contexto. Você tem aquele pessoal que gosta muito de chouriço, gosta muito de coisa bolonhesa, essas coisas bem assim, atraentes no contexto de comida, né, do nosso país. A cerâmica, você tem aqui, olha, a casinha aqui do estilo chalé, são os traços europeus. Querendo ou não, essa população ajuda nessa grande simbiose do povo brasileiro, faz parte do povo brasileiro, sim, esse grupo é importantíssimo, essa análise. Um grande abraço aos nossos alunos de origem sulista aí. E essa galera deixa para a gente, né, um traço muito marcante no aspecto cancioneiro, no aspecto do linguajar, nos aspectos da culinária, nos aspectos das festas, né, dentre outras coisas. Mas, de qualquer forma, a gente acaba percebendo que essa inserção ela aconteceu. Então, você tem região norte, região nordeste, centro-oeste, região sul e sudeste, definindo o que nós chamamos de grande país, chamado o nosso Brasil. Então, o Brasil de hoje é um Brasil que, nessa aula de hoje nós vimos isso, advém de grande índice de estratégias europeias no que tange portugueses, no aspecto desenvolvimentista de uma procura por metais preciosos, o metanismo, desenvolvimento de uma estrutura de um povo que vem dessa situação portuguesa, europeia no caso, afrodescendente e indígena, fazendo essa grande miscigenação étnico-cultural, gerando o nosso espaço, o nosso povo, a nossa nação brasileira. Então, você vai percebendo, então, de maneira geral, sim, pessoal, a formação do Brasil, estou encerrando, estamos remando para a beira, ela acaba sendo primordial para que você compreenda, de maneira geral, o nosso país, o nosso povo, a nossa economia, o nosso jeito de ser, nosso ir e vir, o nosso cotidiano. Isso cai no Enem, isso vai te ajudar muito, essa aula de hoje, da aula passada também, vai te ajudar bastante em história, em sociologia, naquela nossa análise de espaço geográfico, de paisagem, de lugar, de território, de região. Sim, pessoal, lembre bem, cai mais Brasil no Enem do que mundo, tá bom? Quase 70% das perguntas são de Brasil, lembrando que na prova do Enem, o que mais cai em humanas é geografia. E história seria o segundo lugar, só que a sociologia vem no ritmo alucinante e ajudando bastante, dentre outras coisas, no próprio tema da redação. Lembrando que redação tem nome e sobrenome no Enem, Ciências Humanas. Atente para as análises das ciências humanas, geografia, história, sociologia e filosofia, que vai te ajudar bastante nessa redação. Então, essa foi a nossa aula de hoje. E daqui a pouquinho vai ter a nossa aula de Geografia do Amapá para o concurso. Te aguardo daqui mais uns 15 minutinhos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço do professor Edvander Marinho para todos vocês.